Fala galera, professor Ramon Gadelha para a gente dar continuidade ao nosso curso de Bioquímica. Dessa vez a gente vai falar sobre sais minerais. Galera, falar em sais minerais, a gente está falando em um grupo inorgânico que é usado em pequenas quantidades no nosso corpo. Por isso, os sais minerais também são conhecidos como oligoelementos, tá? Oligo, pouco, ou seja, usados ali em pequenas ou em poucas quantidades. Porém, apesar de serem usados em pequenas quantidades, os sais minerais, eles são muito importantes para a gente, tá? Porque cada um que a gente vai ver aqui desempenham funções que são fundamentais para garantir o funcionamento das nossas células. E aí, óbvio que o objetivo dessa aula é a gente trazer para vocês o que é que tem de mais importante sobre cada um desses sais minerais. Então, lembrando, os sais são usados em pequenas quantidades e existem sais, ou a grande maioria dos sais, são ionizados, formam íons, se solubilizam em água, porém a gente também tem sais que se cristalizam, que são insolúveis, como por exemplo o fosfato de cálcio, que fica impregnado no osso, formando o que a gente chama de matriz óssea. E aí, qual é o objetivo agora? Falar de cada um deles. Vamos começar aqui, ó, pelo cálcio. Por que, Ramon? Porque a gente vai seguir uma ordem aqui, ó, alfabética, só para a gente ter uma noção e não se perder no caminho. Então, começando aqui pelo cálcio. Ramon, falar em cálcio, já vem o que na sua cabeça? Já vem osso. Já falei para você. O cálcio junto com o fósforo, cadê o fósforo? Tá aqui, ó. Vão compor a nossa matriz óssea, o fosfato de cálcio. Formação da matriz óssea. Ramon, o cálcio só serve para isso? Claro que não, tá? O osso, ele é um reservatório de cálcio e é ele que deixa o osso mais duro. Porém, o cálcio, ele também é importante na nossa corrente sanguínea. Porque, não sei se você sabe, quando a gente leva um corte, forma-se um coágulo. E esse coágulo depende de uma série de reações químicas em cascata, que é a famosa cascata de coagulação, e algumas dessas reações só acontecem na presença do cálcio. Então ele também participa da coagulação sanguínea. O cálcio também, galera, ele permite ou ele garante o processo de contração muscular. Então quando a gente contrai o músculo, existem duas proteínas importantes, uma é a actina, a outra é a miosina. E a actina ela desliza sobre a miosina, como se fosse um trem em cima de um trilho. Só que esse deslizamento, galera, depende também da presença de cálcio. Além disso, o cálcio ele também é importante para o processo de formação e condução de impulsos nervosos. Então, só para a gente deixar tudo amarradinho, bonitinho aqui, ó, eu vou colocar aqui o que é que tem de mais importante. O cálcio está associado à matriz óssea. Matriz óssea. Tanto é que a carência de cálcio vai causar o quê? Osteoporose. Mas o cálcio também está associado aqui, ó, com o processo de coagulação sanguínea. Então aqui eu vou colocando palavras-chave para você e também colocando bonitinho aí no seu material. O cálcio, ele também está associado aqui, ó, galera, sabe com o quê? Com o processo de contração muscular. Contração muscular. E também, como a gente viu agora há pouco, o cálcio ele também participa de impulsos nervosos. Então veja que ele é um cara extremamente importante para desempenhar diversas funções. E aí a gente sabe, galera, que a presença de cálcio no sangue, olha só como isso é interessante, a presença de cálcio no sangue é importantíssimo. Vou até botar aqui um vasozinho sanguíneo, só para representar. Só que, se a gente tiver um excesso de cálcio, imagine aqui, ó, aumentei a concentração de cálcio. Isso é ruim, tá? Porque o cálcio em excesso, ele pode parar no seu rim e formar cálculos renais, pedra no rim, pode parar na vesícula, formar pedras na vesícula, ou no próprio vaso sanguíneo e acabar ali, né, calcificando gordura e, obviamente, acabar entupindo seus vasos, formando placas no seu vaso. Né? E essas placas, obviamente, podem entupir e acabar causando hemorragias. Então, o cálcio em excesso, ele faz mal. Inclusive, né, pode também aumentar a formação de coágulos, de trombos, né, associados à trombose. Então, veja como o cálcio em excesso é ruim. Então, o que acontece? A gente precisa mandar esse cálcio para onde? A gente precisa mandar esse cálcio para o osso. Só que para isso acontecer, galera, vai entrar em ação um hormônio chamado de calcitonina. Olha só, a calcitonina,
vai no sangue e diz assim, ó, eita, tem muito cálcio, né? Beleza, cálcio vai para o osso. E aí o osso acaba se mineralizando. Então a calcitonina, que é produzida na tireoide, é um hormônio que ele tira o cálcio do sangue e joga para o osso, para uma célulazinha chamada de osteoblasto, para que esse osso ele se mineralize. E aí o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que a gente vai ter agora o quê? Uma queda na concentração de cálcio. Porque se eu tirei cálcio daqui do sangue e botei para o osso, a taxa de cálcio caiu. Ramon, é bom ter baixa concentração de cálcio? Também não. Por quê? Porque a gente precisa de cálcio para garantir coagulação, para levar cálcio para os músculos, para os neurônios. E isso, obviamente, depende de quê? Da retirada de cálcio do nosso osso. Então, esse cálcio, ele vai ser retirado graças à presença de um outro hormônio, vou botar aqui ó, na cor laranja agora, ó, que é um carinha chamado de paratormônio, produzido numa glândulazinha que fica ligada à tireoide, mas ela é chamada de paratireoide. Aí o paratormônio percebe isso, cai na corrente sanguínea e diz assim, ó, eita osso, manda cálcio agora para o sangue. Ou seja, o paratormônio ele desmineraliza o nosso osso, fazendo com que a gente tire cálcio do osso, jogue para o sangue para restabelecer. O que é que acontece com a taxa de cálcio? Aumenta. Quem é que entra ação? Calcitonina. Para quê? Para tirar cálcio do sangue e jogar para o osso, mineralizar o osso, diminuir o cálcio. E agora, paratormônio. Galera, o dia inteiro esses hormônios ficam buscando um equilíbrio, tentando fazer essa gangorra aqui, ó, manter equilibrada. É o que a gente chama de homeostase. Que coisa linda, né? Esse é o metabolismo do cálcio. O próximo sal mineral, galera, é o cloro. Tá aqui ele aqui, ó. Ramon, para que serve o cloro? Lá no nosso estômago existe um suco chamado de suco gástrico, que é ácido básico ou neutro, vai? Ele é ácido, graças à presença de um ácido chamado de ácido clorídrico. Então, o cloro, ele ajuda a manutenção do pH estomacal. Já vou colocar aqui, ó. Mantém o pH estomacal. Graças ao quê? A presença desse carinha aqui, ó, que é o HCl, o ácido clorídrico. Mas o cloro, galera, ele é o principal ânion do meio extracelular. Ramon traduz isso aí, galera. Ânion, porque a gente está falando de um sal mineral que, quando ionizado, forma o cloreto, um íon com carga negativa. É um ânion. E ele é o principal do meio extra, fora da célula. Tá ok, Ramon. Qual é o objetivo disso? Por que isso é importante? Simplesmente pelo fato, galera, veja, pensa comigo, vê, para você entender e contextualizar. Quando a gente joga sal numa salada, um alface, por exemplo, para temperar, ele tem o sal é cloreto de sódio, tem cloro. Aí vê, joguei sal. O que acontece com a salada se a gente não comer logo? Ela começa a murchar, ela desidrata. Por quê? Porque a água ela vai passar de dentro das células para onde tem muito sal. Ela é o solvente universal. Então ela sempre vai para onde tem mais sal. Sempre vai para onde tem mais sal. A gente chama isso de osmose. Então vê, se eu tenho muito desse ânion no meio extracelular, o que acontece? A água das nossas células começam a sair. Claro que tem que ter também sal dentro da célula, e aí a gente vai ter principalmente potássio, para garantir que essa água também possa entrar. Na verdade, galera, esse balanço hídrico é devido à quantidade desses sais. Por isso que é ruim você, por exemplo, né, ter uma alta ingestão de sódio, porque isso vai influenciar nesse balanço hídrico, na sua pressão sanguínea. E claro, se a gente está falando em balanço hídrico, osmose, a gente chama esse processo, está aqui, ó, de osmorregulação, é o controle osmótico. Então já vou colocar aqui, ó, ele também faz a osmorregulação. O cobalto, galera, tem uma vitamina chamada de cobalamina. Essa vitamina é a famosa vitamina B12, que é importante também para a produção aqui, ó, de hemácias, o processo chamado de eritropoiese. O que é eritropoiese? Eritrócito, célula vermelha, hemácias. Poiese vem de produção, que acontece inclusive na nossa medula óssea vermelha. Então, o cobalto está aqui, ó. Ele está associado a ser um componente da vitamina B12.
mas ele também participa da eritropoiese. O cobre, galera, o cobre, olha só o cobre, ele é importante para também participar de uma estrutura associada à hemácia, mas dessa vez é na produção da hemoglobina. Ele ativa enzimas, ele é um cofator enzimático. Então veja, tem muitas reações no nosso corpo que dependem de enzimas. E essas enzimas, muitas vezes, para se ativar, dependem de cofatores. Por exemplo, de sais minerais. O cobre é um exemplo. Então, eu já vou colocar aqui, ó. Esse cara, ele é um cofator. Quando você ouvir falar em cofator, já lembra, ele é um ativador de enzimas, beleza? E o cromo, Ramon? O cromo também, ele também vai ser um cofator de enzimas que participam ali do metabolismo de carboidratos, da construção, da quebra. Então, falar em cromo é falar em cofator também. Eu já vou colocar aqui, ó, também é um cofator enzimático. O próximo que a gente vai falar é o enxofre. Galera, o enxofre, ele é um cara que é muito importante na composição dos famosos aminoácidos. Vê se você lembra, vê. Um aminoácido, ele tem o seguinte, grupo amina, carbono central, e eu tenho aqui um grupo ácido. Amina, carbono central. Ai, Ramon, não consigo enxergar isso não. Então, eu vou colocar aqui, ó. Carbono central, grupo amina, hidrogênio aqui para cima. Para cá eu tenho um grupo ácido, C-O-OH. Isso é um ácido carboxílico, certo? A gente ainda vai voltar a estudar isso aqui com mais detalhes. E existe um Rzinho aqui, ó, que é o famoso radical, que é o que vai diferir um aminoácido de outro. E aí, veja, tem aminoácidos que nesse radical existe enxofre. E aí, quando um aminoácido se junta com outro, ele vai formando uma proteína. Então, essa proteína está em formação, ela está se polimerizando. Quando a gente tem aminoácidos que ficam ali mais distantes, que não estão interagindo diretamente, um coladinho com o outro, mas eles possuem enxofre na sua composição, esses enxofres acabam estabelecendo uma interação intermolecular entre uma molécula e outra. Como é o nome dessa interação, Ramon? É a chamada ponte disulfeto. Aí vê, quando essa ponte disulfeto ela é estabelecida, o que é que acontece? A proteína em formação ela se contorce. Outra ponte disulfeto se contorce. Outra ali se contorce. Então veja, a presença de enxofres vai determinar o quê? A formação dessas proteínas. E aí tem um detalhe. A forma de uma proteína determina a sua função. Então veja como a composição, né, de alguns aminoácidos contendo enxofre vai determinar a forma dessas proteínas e, consequentemente, as suas funções. Então está aqui, ó. Enxofre, formação e função de proteínas. Show de bola. Vamos bonitinho aqui que a gente chega lá. Ramon, e o ferro? Galera, o ferro cai pra caramba em prova, né? Cai muito. Por quê? Porque esse cara está associado a um dos pigmentos, uma das proteínas mais lindas que a gente tem. Fala de quem, Ramon? Esse cara aqui é a famosa hemoglobina. E aí, falar em hemoglobina, a gente está falando de uma proteína complexa, que ela é formada por 4 cadeias polipeptídicas. Ó. Conta comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. São 4 cadeias, 2 cadeias betas, beta 1 e beta 2, e 2 cadeias alfa, alfa 1 e alfa 2. Só que, olha só, o que mantém essas proteínas unidas, essas cadeias, é justamente esse grupamento aqui, ó, chamado de grupo M. E o que é que esse grupo M tem, Ramon? Uma moléculazinha aqui, ó, chamada de porfirina, e olha o que tem no centro dela. O ferro. Então, o ferro, ele é um componente fundamental e importante da hemoglobina, que é um importante o quê? Transportador de gases, principalmente oxigênio, tá? Ramon, a gente ao longo do curso volta a falar sobre isso? Volta sim. Então, essa aula de sais minerais, eu sempre tento contextualizar para que as coisas comecem a fazer sentido. Mas a gente vai voltar a falar em vários momentos sobre diversos sais minerais. Mas já adiantando aqui, ele é componente da hemoglobina. HB, hemoglobina, para a gente abreviar, beleza? Só que ele também é componente de um pigmento
parecido com a hemoglobina, só que fica no músculo, armazenando e ajudando também nesse transporte de oxigênio, mas no músculo. É a famosa mioglobina. Mio, esse prefixo mio, significa músculo, tá? Então, ele é componente da mioglobina. Mioglobina. Ok. Ramon, tem mais alguma coisa que a gente pode associar ao ferro? Tem. Lá na nossa célula, dentro de uma organelazinha chamada de mitocôndria, existem proteínas chamadas de citocromos, que vão ajudar na produção de energia. A gente vai voltar a falar de citocromo mais na frente, mas eu já adianto. O citocromo, ele é uma proteína que, devido à presença do ferro, qual é a carga do ferro? Fe2+, é um cátion. Esse cara, esse Fe2+, ele acaba atraindo quem? Carga negativa, nesse caso elétrons. Então ele vai ajudar a pegar elétrons cheios de energia e transportar na mitocôndria. Para que isso, Ramon? Para gerar energia. Então a gente vai conseguir extrair a energia desse elétron e, obviamente, garantir a produção de ATP, que é a nossa moeda energética. Beleza? Então, tá aqui, ó. Ele é componente dos citocromos. Ah, Ramon, não lembro dessa mitocôndria. Como é que ela é? Olha aqui, ó, galera. A mitocôndria, ela tem a membrana dela externa e ela tem a membrana interna. Ó. E esse citocromo, ele fica exatamente aqui, ó. Esse citocromo fica exatamente aqui, ó. Na membrana interna, também chamada de crista mitocondrial. Ramon, e o flúor? Aí lembrar do flúor, você lembra logo de quem? Do dente. Quando a gente falar de dente, de flúor, é porque o flúor, ele ajuda a revestir e proteger um mineral, um minério, né, importante chamado de hidroxiapatita, que ele fica aqui ó, presente no esmalte dentário, que ele forma esse esmalte. E aí, galera, vê, se a gente adiciona o flúor à hidroxiapatita, essa estrutura, esse esmalte, ele fica mais forte, mais firme, mais, obviamente, garantindo aí, né, essa proteção dentária, evitando, por exemplo, a formação de cáries. Então, falar em flúor, já coloca aqui, ó, protege ou proteção do esmalte. Só que não é o esmalte da unha. Atenção, meninas, presta atenção. É o esmalte dentário. Por isso, galera, que quando a gente tem uma formação de uma cárie, geralmente associada aí à carência desse flúor, o ácido que bactérias produzem ao digerir alimentos, né, ao fermentar alimentos, esse ácido acaba corroendo o esmalte, acaba correndo muitas vezes a dentina, que é essa partezinha intermediária, e aí quando chega aqui na polpa, papai, é dor. Por quê? Porque essa polpa ela é muito inervada. Então quando a gente tem uma dor de dente, é porque algo está acontecendo aqui a nível de polpa. Beleza? Ramon, e o fósforo? O fósforo é um sal mineral extremamente importante porque ele é estrutural na gente. Inclusive já falamos dele formando o quê? A matriz óssea junto com cálcio. É o fosfato de cálcio. Então ele é componente, já vou botar aqui, já apareceu outra coisa ali, mas já vou botar aqui, ó. Ele é componente da matriz óssea, né? Já vou botar aqui, ó, matriz óssea. Vou tentar abreviar o máximo que tem, que a gente tá com pouco espaço aqui, beleza. Matriz óssea. Agora ele também é componente, ó, componente do DNA e RNA. Porque, na verdade, galera, o DNA e o RNA ele é formado por várias unidadezinhas. E se a gente der um zoom em uma unidade dessa daqui, o que é que a gente vai enxergar? Algo mais ou menos assim, ó. A gente vai enxergar uma estrutura que tem um fosfato, um carboidrato chamado de pentose, e a gente tem uma estrutura chamada de base nitrogenada. Isso daqui, tudinho, é chamado de nucleotídeo. E o fósforo é essa estruturazinha daqui, ó, que na verdade é o fosfato, tá? É um carinha chamado de PO4,3-. É um sal mineral. E esse fosfato, esse íon aqui, ele vai garantir a estrutura do nucleotídeo, que é uma unidade formadora de quem? Tanto do DNA quanto do RNA, do RNA, do ácido ribonucleico. Outro ponto importante, outra estrutura, né, que ela vai participar também como componente, é da moléculazinha, tá aqui, a matriz óssea, mas ela é componente do ATP.
Ramon, como assim, Ramon? ATP? ATP é nossa moeda energética. Como assim, Ramon, moeda energética? Galera, a gente precisa de energia para garantir o funcionamento das células, dos tecidos, dos órgãos. E de onde é que a gente vai extrair essa energia? Dessa moeda chamada de ATP, adenosina trifosfato. Então ele tem fósforo, tem fosfato. Então vamos botar aqui já, ó, componente do ATP. E ele também é componente das famosas membranas celulares, porque a gente também vai estudar em citologia que a membrana ela é formada por uma bicamada de fosfolipídios. Então tem fósforo também, tem fosfato. Então a gente tem aqui, ó, as membranas, né, que possuem o que eu falei? Possui um carinha chamado de fosfolipídios. Então, olha só o quanto de informações a gente já trouxe para vocês. O cálcio na matriz óssea junto com o fósforo. Falando do cálcio na coagulação, contração muscular, impulsos nervosos. O cloro, lembrar da osmorregulação e do suco gástrico. Cobalto, como participante ali da vitamina B12, a cobalamina. O cobre, o cromo, são o quê? Cofatores ativadores de enzimas, o enxofre na formação de proteínas, o ferro, principalmente a hemoglobina, o flúor no esmalte dentário e o fósforo formando aí, ou compondo essas três, ou melhor, essas quatro estruturas aqui importantes, né, do nosso organismo. Quanto ao iodo, o que é que a gente pode falar do iodo, Ramon? Que ele é componente, galera, de hormônios que essa glândula produz. Que essa glândula, vai? É a tireoide. Quais são os hormônios? T3, triiodotironina e o T4, que é o tetraiodotironina, também chamado de tiroxina. Então, T3 e T4 dependem de iodo. E óbvio que esse iodo vai garantir a formação desses hormônios, T3 e T4. Pessoas que têm carência nesse sal mineral, né, do iodo, acabam fazendo com que essa glândula, de tanto tentar, né, trabalhar para garantir a produção desses hormônios, acaba desenvolvendo, crescendo. A gente chama isso de bócio, tá? Então a carência, se liga aqui, ó, pode causar o bócio. Ramon, isso é comum hoje? Não. Por quê? Porque o bócio endêmico foi evitado graças à adição de iodo ao sal de cozinha. Por isso que hoje a gente não vê, não é frequente o bócio, pelo menos o bócio carencial, associado à carência de iodo. Ramon, quanto ao magnésio, o que é que a gente pode falar de magnésio? O magnésio ele participa do funcionamento de nervos e músculos, tá? Ele também ajuda ali na condução desses impulsos nervosos e também no processo de contração do músculo. E ele também é um cofator de enzimas. Então vamos colocar aqui, ó. O magnésio ele está associado a nervos, funcionamento, né, de nervos e músculos. E o magnésio ele também é um cofator. Ramon, o que é um cofator? É um ativador. E não está aparecendo ali no slide, mas o magnésio, ele também, no caso da molécula da clorofila, que é aquele pigmento verde que planta tem, ele vai acabar formando a estrutura. Lembra do grupo que eu falei para vocês, cadê? Na hemoglobina, que tem uma molécula grande chamada de porfirina e o ferro fica bem no meio. Pronto. A clorofila tem uma estrutura muito parecida, só que em vez de ser ferro, é magnésio. Então, o magnésio ele é importante para a clorofila, pigmento fotossintetizante. Com relação ao manganês, esse cara daí, galera, ele está associado ao sistema digestório, ao aumento, né, ou melhoria de absorção de nutrientes. Como, Ramon? Também agindo, facilitando ali reações químicas que vão acontecer a nível de intestino, a nível de células intestinais e agindo, ativando essas enzimas. Então, eles também são cofatores enzimáticos. Tá chegando, vamos embora. Ramon, o molibdênio. Molibdênio é um sal mineral menos conhecido, mas adivinha, é um cara que também age ativando enzimas, é um cofator enzimático. Ai, Ramon, ainda esse de cofator não está claro para mim. Olha para cá. Isso aqui é uma enzima, ela está inativada. Quando chega um cofator, por exemplo, um sal mineral feito molibdênio, olha o que vai acontecer. Esse cofator vai se juntar a essa parte da enzima inativada. E aí, quando isso acontece, ó, olha o que vai acontecer. Chegou o cofator, ela, para quem não viu de novo, ela se ativou. Então, agora eu tenho uma holoenzima ou uma enzima ativada
permitindo que o substrato, um reagente, possa chegar. Isso é um cofator, galera. Então, ele possibilita que a gente tenha aqui, ó, a ativação. Com relação a esses dois sais, eu coloquei eles juntinhos aqui, ó, o sódio e o potássio, porque eles têm muita coisa em comum. Por exemplo, quando a gente fala de transmissão de impulsos nervosos, galera, impulso nervoso é um impulso elétrico. E para ter eletricidade tem que ter uma DDP, diferença de potencial, uma diferença de potencial, tem que ter diferença de carga. E quem é que mantém essa diferença de carga? Olha aqui, ó. Isso é uma membrana de um neurônio. O que é que o neurônio tem? Proteínas que pegam 3 sódios, manda esse cara para fora. Pegam 2 potássios, manda esse cara para dentro. E aí, Ramon, isso aqui gasta energia. O neurônio gasta muita energia para fazer isso. São as famosas bombas de sódio e potássio. O que é o objetivo? Mandar mais carga positiva para fora e menos carga positiva para dentro. Então, a gente está criando uma diferença de concentração, uma diferença de carga, uma diferença de potencial. Então, o impulso nervoso depende sim do sódio e do potássio. Além disso, no caso do potássio, ele é o principal cátion, ou seja, o íon com carga positiva do meio intracelular, de dentro da célula. Lembra que eu falei do cloro, galera? Cadê o cloro? Está aqui o cloro. Que ele era importante porque ele garantia esse controle hídrico. O potássio ele também ajuda nessa forma. Como, Ramon? No processo de osmorregulação, controle hídrico. Já que a presença, a quantidade desse sal, ele é importante para esse fluxo de água, por um processo que a gente já viu chamado de osmose, tá? É a osmorregulação. E no caso do potássio especificamente, ele também participa do processo de contração muscular. Com relação ao sódio, também está aqui a mesma coisa, a bomba de sódio e potássio, ou seja, ajuda essa DDP a ser criada, né, essa diferença de potencial, possibilitando que a gente tenha aí uma célula polarizada com cargas, tá? Gastando, obviamente, energia. Além disso, o sódio, ele é o principal cátion, mas dessa vez do meio extracelular. Então, ele vai ajudar novamente o quê? Ao processo de osmorregulação. Em resumo, eu vou botar aqui, ó. Esse cara daqui, eles estão associados a impulsos nervosos. E aí lembra da bomba de sódio e potássio, né? E esses caras, galera, vou botar aqui agora embaixo também. Esses caras, eles também estão associados ao processo de osmorregulação. Coisa linda, né? Controle hídrico. Um menos conhecido, mas não menos importante, é o selênio. Ramon, para que serve o selênio? O selênio, ele atua, galera, como um participante da vitamina vitamina E, que é um importante antioxidante. Essa vitamina E, como assim, Ramon, um antioxidante? Ela evita a formação de radicais livres. O selênio está diretamente associado também com enzimas anticancerígenas. Ou seja, ele é muito importante para evitar radicais livres e esses também podem influenciar na formação de tumores. Além disso, o selênio ele já participa da ativação de enzimas anticancerígenas. Ah, Ramon, onde é que eu encontro selênio? Castanha do Pará, por exemplo, é riquíssima em selênio. Então, selênio, vamos colocar aqui, ó. Esse cara, ele participa, né, de enzimas anticancerígenas, beleza? Anticancerígeno. E o zinco, Ramon? Para a gente finalizar com letra Z, o zinco, o último sal mineral, esse cara é muito importante para o nosso sistema imunológico. Ele ativa enzimas e ele é um importante ativador dessas enzimas. Então, vou botar aqui, ó. Zinco, ele é um cofator. Mas aí lembra, galera, do nosso sistema, ele está associado principalmente ao nosso sistema imunológico. Então, ó, não foi de A a Z, mas foi de C a Z. A gente teve uma noção aí das principais características e importâncias desses sais minerais no nosso organismo. Isso é biologia, isso é Ramon Gadelha. Tamo junto. E aí, curtiu essa aula? Então não se esquece de deixar o seu comentário, dar o seu joinha e não se esqueça também de ativar o sininho e se inscrever no nosso canal. Agora você já pode ir para a próxima aula.